queria, além do Design Sprint, né, que é um método em si, é uma ferramenta, eu queria ampliar um pouco o debate para discutir processos, né, com vocês, repensar processos com o mindset digital. Na parte da tarde do evento, a gente vai falar um pouco mais sobre digital, né, como que a digitalização dos processos está influenciando aí na forma como a gente pratica BPM. Então, acho que vai dar um pouco de um insight de como a gente começa a tarde de hoje. Tá? Bom, meu nome é Ricardo, né, Ricardo Gonçalves, eu sou engenheiro, fiz um mestrado em administração, com foco em BPM principalmente. Eu trabalho na Elo Group, né, além de delegado aqui na BPMP, São Paulo, CBPP, eu sou gerente na Elo Group, então a minha experiência, vamos dizer assim, a bagagem, o que eu queria trazer um pouco para vocês é um pouco vamos dizer assim, do chão de fábrica de praticar consultoria e executar projetos de melhoria em processos, transformação. Tá? Então, vou tentar trazer aqui algumas soluções de melhoria em que eu tive oportunidade de participar e eu acho que tem tudo a ver combina aqui com a proposta do evento. Tá? Bom, vou ficar aqui na posição. Né? Bom, e aí, eu queria começar então, acho que de BPM, minimamente, todo mundo aqui já pincelou ali uma visão de CBOC, entende um pouco de processos. Então, em vez de começar falando de processos, eu queria falar um pouco de mindset digital. Mindset digital, eu queria começar por aí, depois a gente fala de processos. Tá? A gente percebe aí, né, que vou chegar mais perto aqui, isso. Quem de vocês aqui já participou de alguma iniciativa de melhoria em processos em que teve o uso de smartphone? Levanta a mão para mim, por favor. Bom, provavelmente, né, a gente dando essa palestra alguns anos atrás, ninguém levantaria a mão, né, então a gente percebe que a tecnologia em si, ela é um gatilho para a melhoria de processo. E quando a gente fala de estamos conectados, né, a gente sabe que os smartphones, eles têm aí uma presença muito grande nas experiências. E a gente percebe muito que o uso de smartphone, ele está atrelado muito a processos B2C, né, ao cliente. Então, você faz aí, como foi citado, né, transações bancárias pelo celular e tudo mais, e a gente não vê tantas aplicações assim como a gente gostaria em processos internos, em processos, vamos dizer assim, de logística, de recrutamento e seleção, ou de algum tipo de outro processo na sua organização. Né? Então, assim, acho que tem uma expectativa de que hoje o ator no processo, em qualquer processo que vocês estão modelando e trabalhando, ele também pode ser empoderado com base em algum tipo de tecnologia via smartphone. Tá? Então, assim, acho que esse é um primeiro princípio, né, um primeiro insight que eu queria que vocês também trouxessem aqui. Né? Quais são os processos na sua organização em que você pode começar a experiência pelo smartphone? Tá? Bom, aí o segundo ponto aqui da discussão é a questão que o cliente, a gente falou muito de experiência do cliente agora na última palestra, né? Ele está cada vez mais empoderado. Né? Eu tenho um exemplo aqui, não sei se vocês já viram essa troca de tweets aqui no Twitter, mas o Pedro, ele estava interessado em um tênis, né, para ir na academia. E aí ele lançou um desafio no Twitter entre a Centauro e a Netshoes, para ver quem ia dar o maior desconto para ele. Alguém viu isso aqui? Levanta a mão quem já viu isso aqui. Bacana. E aí ele começou a jogar essa discussão, e as empresas, né, sendo bastante responsivas aí à necessidade do cliente, ofereceram alguns descontos, e aí ele, vamos dizer assim, até que parou por algum momento, né, e ele incentivando a disputa ali nessa competição, e aí ele deixou, até que eles chegaram em 25% de desconto, né, e aí ele pôde escolher ali a melhor oferta. Então a gente percebe que eu não vou falar a resposta, né? Quem quiser entra no Twitter dele. Mas vamos dizer assim, quem diria, né? Acho que como que o cliente está cada vez mais empoderado para influenciar na forma como os processos, nesse caso aqui de vendas, né, da organização, ele está estruturado aqui para a gente. Bom, o próximo assunto, né, o próximo princípio aqui, tema quando a gente fala de mindset digital, é que quando eu fiz a pergunta dos smartphones, né, provavelmente a gente vai ver aqui um exemplo mais para frente, a existência dessa tecnologia, ela te traz um gatilho de oportunidade em relação à melhoria de processos. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui,
quem já usou impressora 3D para melhorar algum processo, eu não sei se alguém arrisca aí de levantar a mão. Alguém? Ah lá, já tem um. A intenção é que no BPM Day, vamos dizer assim, no 11ª edição, a gente tem aí mais ou menos a mesma quantidade de pessoas levantando a mão para os smartphones, né? Acho que a tendência é que quando você tem um gatilho de novas tecnologias que habilitam melhorias em processos, a gente tendo posse dessas tecnologias, a gente consegue ativar aí uma digitalização dos processos, torná-los mais ágeis e tudo mais. Tá? Bom, dando sequência aqui, a gente também tem a questão de novos comportamentos. Tá? Então, o Mindset Digital está muito relacionado a isso. Acho que um novo comportamento que ele é mais óbvio e mais intuitivo é a questão de colaboração e compartilhamento. Né? Então, hoje você tem negócios, empresas, organizações, como o Uber, né, que faz o compartilhamento de veículos, o Airbnb, que faz o compartilhamento de imóveis. Então, ou seja, são ativos que as pessoas possuem e elas podem fazer dinheiro com isso, e aí eles colocam uma plataforma que integra, vamos dizer assim, esses ativos e pessoas, né? E aí a gente passa a usar isso como uma operação, né? E a gente percebe, por exemplo, algumas fábricas que estão, por exemplo, compartilhando os seus equipamentos ociosos no parque industrial, já compartilhando isso aí com empresas que produzem produtos afins para que ela use aquela capacidade ociosa. Então, ou seja, é a mesma lógica, né? A lógica do compartilhamento. Eu tenho um ativo ocioso, eu tenho uma pessoa querendo ganhar dinheiro e eu tenho uma plataforma que une essas pessoas, né? Então, a lógica de compartilhar e colaborar, ela está aí embutida dentro. E aí a gente falando de pesquisas também, né? Hoje tem algumas pesquisas, foi feita nos Estados Unidos, que cerca aí, enfim, quando a pessoa tem uma experiência ruim, isso foi citado na palestra anterior, né? Nas palestras anteriores, quando o cliente tem uma experiência ruim, a tendência dele ser um detrator em redes sociais é muito maior hoje, né? Então a barra do cliente ela está muito em cima, e isso tem tudo a ver com até o próprio compartilhamento das emoções dele, né? Do quanto que ele foi insatisfeito no check-in de alguma empresa aérea, isso é muito comum, tá? Bom, aí vamos falar um pouco assim, como é que eu aplico, porque acaba que quando a gente fala de Mindset Digital, algumas pessoas podem voltar ali para as suas organizações e falar assim, caramba, veio um cara com carinha de novo e falou um monte de coisa futurista e falou assim, como é que eu aplico isso de fato na melhoria de processos, ali no meu fluxograma e na minha solução, e, poxa, será que isso funciona? Eu queria trazer alguns exemplos em que isso, de fato, foi aplicado parcialmente ou totalmente, tá? Bom, e aí, essa figura, ela é uma figura, vamos dizer assim, se fosse alguma coisa para guardar nessa palestra minha, eu tentaria guardar essa figura, tá? Por quê? Ela tem uma visão aqui de tipos de soluções em processos, tá? Quando a gente pensa aí com o Mindset Digital. Eu vejo que um processo, muitas vezes ele é tão ruim, ele é tão fraco, né? Ele é tão... assim, por exemplo, você tem uma fila no processo, aí não tem gestão de fila. As pessoas... então, a fila é randômica, né? Para dar um nome bonito. Ela não é FIFO, ela não é LIFO, ela é randômica, ela é de qualquer forma. E aí a gente fala que esse tipo de melhoria, ele é melhoria mato alto, né? Então, assim, você chega no processo, já vê aquela bagunça, assim, vamos botar um painel aqui, vamos colar uma fita aqui no chão para as pessoas se organizarem na fila, vamos fazer um Excel para ele dar uma agilizada, vamos fazer um painel de gestão à vista, e o processo ele razoavelmente melhora. Eu tinha um cara que eu gostava que ele falava assim, quando você modela o processo as is, o processo ele já melhora pelo menos 5%. Quando você apresenta o as is, porque o pessoal fica com vergonha, né? E aí vai para casa ou começa a resolver alguns problemas. Então, é o que a gente chama de mato alto, tá? Eu espero que os cochichos corroborem aí o que eu estou falando, até que o pessoal que não veio, né, que o Pavone brincou. Bom, segundo tipo de melhoria, nossa, não é assim, aquela melhoria que você olha, caramba, essa melhoria, ela é interessante, ela tem um impacto um pouco mais disruptivo e um impacto mais em performance, isso demanda um pouco mais de análise, redesenho, de repente um cálculo de headcount, um cálculo de eficiência, um business case, algum tipo de análise, e que você vai chegar a uma melhoria do tipo, nossa, que legal, né? E aí eu tenho um tipo de melhoria que vamos dizer assim, que a tendência é que quando você aplica um Mindset Digital,
você tenta ir para uma solução uau. Que bacana, essa solução ela realmente vai fazer o processo ir para um outro patamar. Tá? A gente pode pensar que isso é como se fosse uma escadinha para o processo. Ele pode ir evoluindo. Então, primeiro eu corto o mato alto, ensino o pessoal a usar indicador, ensino o pessoal a fazer gestão. Então, agora eu tenho uma melhoria aqui que vai automatizar o fluxo, Paraná, e tem uma outra aqui que eu vou poder acionar isso da minha casa. E aí já tem uma solução. E eu vou tentar mostrar isso com algum tipo de exemplo aqui. Tá? Bom, então, vamos para o mato alto, pode ser? Vamos entrar no mato alto. Mato alto para a gente é o seguinte, você vai e mapeia o processo, então você usa ali vamos lá o laser aqui, ó. Você usa lá uma modelagem as-is, e aí basicamente o que você tenta fazer é modelar o as-is, definir 1 ou 2 indicadores para o processo, colocar algum tipo de painel de gestão à vista, fazer 1 ou 2 reuniões, fazer com que as pessoas gerem ideias, colocar em plano de ação e começar a gerir o processo. Né? Assim, é quase que ensinar as pessoas de que aquilo é um processo, que ele existe, quer ele queira ou quer não, e a gente passe a gerir o processo. Né? Então, assim, só isso, só essa ação, que a gente costuma falar que são práticas ali de gestão de rotina, associado a algum tipo de indicador, padrão, um treinamento, são coisas mais simples, eu não preciso de nenhum tipo de solução estratosférica para chegar e melhorar a maturidade em gestão. A gente acredita que todo o processo, ele tem um fluxo de execução e ele tem um fluxo em cima dele que é a gestão do processo, que é esse pontilhado. Tá? Então, todo o processo, ele tem a gestão do processo. E, normalmente, esse pontilhado, ele é muito fraco, ele é muito diluído. Tá? Então, a intenção da melhoria mato alto é robustecer esse pontilhado, fazer com que a gestão do processo seja mais eficiente. Tá bom? Bom, e aí exemplo, por exemplo, numa loja onde vocês resolvem aí, onde vocês compram o seu celular, telefonia, né, vamos dizer assim, a gente pensando numa solução aqui de mato alto, né, a gente chegou num contexto desse, e aí viu e visitou as várias lojas daquela organização, né. Eu procurei pegar uma foto de uma organização de telefonia fora do Brasil, porque aí não tem discussão. E aí você tem lá o consultor de vendas, né? Já conversaram com o consultor de vendas de celular? E aí você tem o gerente da loja, e você vê assim que cada loja que a gente visitava, cada gerente fazia o processo de um jeito diferente. E o consultor de vendas também ele tinha práticas diferentes. A gente começou a comparar loja a loja essas diferenças e falou assim, olha, então tem um mato alto aqui, que minimamente eu tenho que definir os papéis e responsabilidades do que o gerente faz e do que o consultor de vendas faz. Então, minimamente, isso a gente tem que fazer, isso é mato alto. Né? E aí, eu penso num segundo exemplo, isso aqui é um exemplo de como se fosse um diário de bordo, tá? Que é um padrão um pouco mais lúdico, um pouco mais bonitinho, né? Com um design melhor, em que ele sabe o que ele faz diariamente, semanalmente, minimamente isso está prescrito para o trabalho dele. Tá? Bom, aqui um outro exemplo de um hospital. Né? Então, você chega lá no ambiente de bloco cirúrgico ou enfim, um ambiente ambulatorial, né, em que você tem muitos cuidados a pacientes e o paciente está sempre entrando e saindo do leito. Né? Então, tem vários leitos no ambiente e vários enfermeiros, vários médicos circulando naquele ambiente, tem muita troca de plantão entre eles, né? E aí é um processo muito intenso em handoffs, né? Em passagens de bastão. Então, a gente chegou lá e muitas vezes assim, e aí, como é que está o paciente tal? Está no leito tal. Eu chegava no leito tal, o paciente não estava lá. Né? Isso é um caso de um hospital público. E isso acontece em hospital privado também, isso acontece em hospitais de uma maneira geral. E a gente percebe que, poxa, rapidamente, a gente comprou ali um painel na esquina do hospital, ali na mesma rua que a gente estava, comprou o painel, colocou na parede e escreveu onde cada paciente estava. E aí uma pessoa ficava responsável por atualizar aquilo ali. Isso deu um ganho de visibilidade interessante. Então, isso para a gente foi um mato alto. Tá? Bom, e aí vamos para o tipo de solução nossa, né? Um exemplo mais estruturante, uma análise mais robusta. Aqui a gente tenta aplicar a lógica lá do as easy to be, que eu acho que é bem natural de profissionais de BPM, né?
em que você tenta redesenhar o processo baseado na análise do que estamos fazendo hoje. Você modela o as-is, faz análise de gaps, causa raiz, algum tipo de análise de dados aqui, workshops, entrevistas, tá? E tenta chegar em algum tipo de... Ali eu acho legal, pessoal, depois vocês pegarem a apresentação, que eu vou passar, tem boas perguntas que te dão gatilhos, tá? Não vou ficar repetindo aqui, mas que está no slide, mas tem perguntas que te geram gatilhos para esse tipo de solução. Então, por exemplo, quando a gente fala de soluções de estrutura organizacional, né? É muito comum num processo você ter shadow working. O que é isso? É um nome bonito para zonas de sombra. Então, o cara faz cadastro de produto aqui e o outro faz cadastro de produto aqui, em áreas diferentes. E você vê que, poxa, por que não... né? Por que esses caras não trabalham aqui, ou por que isso não é uma mesma área? E aí você começa a ter uma solução ali que vai gerar algum tipo de incômodo, né? Aquela coisa do queijo lá, enfim, de quem mexeu no de quem, etc. Então, esse tipo de solução nossa é o tipo assim, olha, talvez eu tenha que ter uma mudança de desenho organizacional, movimentação de pessoas, redução de headcount. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo de um processo que envolve, vamos dizer assim, um conjunto de engenheiros, né? Gestão de projetos de engenharia, em que tinha uma grande quantidade de atividades burocráticas que eles tinham que fazer, que fugiam um pouco do escopo da atividade fim deles, tá? E aí a gente calculando ali naquela análise um pouco mais lean, né? De o que agrega valor e o que não agrega valor para o processo. Faz essa experiência. Pega o seu fluxo que você mapeou, destrincha ele numa planilha de Excel, tá? As atividades dele, e vai refletindo cada atividade o que agrega e o que não agrega valor. E aí vai perguntar assim, agrega e não agrega valor para quem, né? No caso aí, essa é uma definição que vocês têm que fazer, né? Para o cliente, enfim, e começar a fazer esse cálculo. E aí a gente percebe que horas de trabalho de qualquer pessoa, de qualquer profissional, podem ser traduzidas em dinheiro, né? Até porque a gente ganha algum tipo de remuneração lá na organização. Então, se você souber quantas pessoas, quantas horas elas gastam fazendo essas atividades e começar a elocubrar em cima disso com algum tipo de cálculo, você pode chegar em insights de, por exemplo, olha, a gente está tendo um desperdício de X mil reais, né? É claro que para eu reduzir esse desperdício, eventualmente eu vou ter que desligar essas pessoas, né? É uma mudança de headcount. Eu acho que o analista de processos, ele tem que, o profissional que atua com o processo, ele não pode fugir desse tipo de discussão de eficiência operacional. Não necessariamente essas pessoas vão ser desligadas, elas vão ser realocadas, elas vão, enfim, estar fazendo alguma coisa mais útil que não atividades que não agregam valor. O que a gente não pode aceitar é que a burocracia, a parafernália se justifique e a ineficiência se justifique, certo? Então, a gente está trazendo um instrumento de análise para o cara pensar um pouco melhor o processo. Eu vou logo para o exemplo do UAU aqui, eu tinha um outro, mas vou postar nos slides aí, por causa do meu tempo. E aí eu tenho aqui melhorias do tipo UAU, né? Poxa, bacana. E aí eu falo um pouco de design sprint aqui nessa parte, tá? Quando eu falo soluções do tipo UAU, eu tenho que promover algum tipo de método mais lúdico, em que eu engajo um time multidisciplinar, tento fazer abordagem de prototipação. Eu posso pensar em automação de fluxos, benchmarking, né? É muito comum você pegar, por exemplo, olha, tem um problema logístico. Quais são empresas referência em logística no mundo? Então eu tenho o Walmart, eu tenho enfim, eu tenho uma outra organização, e eu tento pesquisar na internet, e hoje tem muita coisa disponível, né? O que eles estão fazendo e quais são as empresas de tecnologia que mais têm soluções no campo de logística nessa área, e você começa a procurar e trazer à tona, né? E aí, assim, uma coisa que a gente costuma fazer em vez de você fazer um PowerPoint de 90 slides, resumindo todo o seu benchmarking, você tenta imprimir e colocar tudo na parede, porque aí todas as pessoas que querem analisar o processo, elas vão ver todos os benchmarks na parede numa mesma sala, tá? Então, acho que essa é um pouco da proposta do Design Sprint, tá? Bom, deixa eu avançar um pouco mais aqui. E aí, falando, né, um pouco disso, o Design Sprint é um método em que você organiza uma semana de trabalho para reestruturar uma determinada operação. Tá? Uma metodologia que vamos dizer assim, a Google Ventures, né, que é uma empresa da Google, ela desenvolveu para conceber soluções, tanto de tecnologia, quanto de processos, operações e tudo mais. Então, ela tem aqui um passo a passo
E é só jogar no Google, né, que vocês podem saber muito mais sobre isso. Mas cada dia você tem uma tarefa específica para executar, né? Porque o que acaba acontecendo em trabalhos de mapeamento e redesenho? Você marca um monte de entrevistas e aí você fica entrevistando as pessoas, fazendo workshops separados, enfim. No final você sintetiza tudo e tenta apresentar. Isso é uma coisa muito morosa e o Design Sprint ele ataca muito bem isso, né? Porque ele é um workshop que tenta envolver todo mundo que é relevante para o processo, tá? Em 5 dias. E aí percebam, a metodologia original é que seja de segunda a sexta, vamos dizer assim, numa semana completa, mas a gente sabe que muitas vezes a gente pode, vamos dizer assim, contexto Brasil, né? A gente já rodou vários design sprints e que são 2 dias uma semana, 2 dias em outra e um dia final numa segunda-feira de manhã para o pessoal acordar bem humorado, né? Bom, então o primeiro dia o pessoal faz um mapeamento e a escolha do problema, o segundo o pessoal desenha soluções concorrentes sobre aquele problema. Então a gente costuma falar muito assim, pega um problema e tenta arrumar 8 soluções diferentes para resolver esse problema, né? Então, por exemplo, tem um problema que a fila está muito grande, como é que eu posso resolver? Solução 1, contratar mais pessoas. Solução 2, colocar um novo balcão aqui e um funcionário que fica trabalhando ad hoc ali temporariamente, em momentos de pico. Solução 3, vou fazer algum tipo de aplicação digital. Solução 4, e aí você vai pensando em grupo, né, com várias pessoas. Eu tento fazer uma votação das melhores ideias, eu tento elaborar protótipos das ideias vencedoras, usando os benchmarks que vocês analisaram, e testar com pessoas reais é ótima, né, com clientes, vamos dizer assim, com pessoas ali que estão consumindo aquele processo, clientes do processo, para ver como é que aquilo ficou, tá? Então, aqui algumas fotos, né? Normalmente a gente usa muito, vamos dizer assim, uma sala, um QG, né? Em que você tem um quadro grande, vai desenhando a solução. Então, aqui, por exemplo, como que poderia ser o atendimento, como que é o atendimento convencional, como que poderia ser a jornada. Aqui, como que a gente consolidou os benchmarks, tá? Em relação àquele tipo de serviço. E aí a gente tenta fazer uma coisa à la Design Thinking, né, em que a gente usa muito ali, por exemplo, as dores do cliente, elas são catalogadas usando os dados de CRM, por exemplo, ou os dados de pesquisa de satisfação. A gente vai conversar com o cliente, ver como é que ele está falando sobre o serviço, esse tipo de coisa, tá? E aqui um pouco do desenho das soluções, né, da prototipação das soluções em si, tá? Aqui, pessoal, assim, só um exemplo de um tipo de solução que pode surgir desse tipo de fórum, né? Então, por exemplo, esse aqui é um processo de assistência técnica, é um back-office que provavelmente vocês podem não entender, né? Quem mora em condomínio ou mora em prédio, normalmente a área predial, ela se desgasta com o tempo, né? E você precisa chamar a incorporadora ou empresa para realizar esse tipo de algum tipo de manutenção lá, é o serviço de assistência técnica ao prédio, tá? A construtora. E aí, normalmente, antes de você fechar um serviço de assistência técnica, tem que ir lá um vistoriador para ver como é que está a situação antes de engatilhar o serviço. E antes ele tinha que ir lá, ele preenchia um formulário, ele tinha que mandar o formulário por e-mail, aí o cara não mandava no fim do dia, e agora ele tem a funcionalidade disso em ser em um aplicativo, né, ou ali no celular dele, em que ele chega no local da vistoria e ele faz um check-in. Já fizeram check-in no Facebook? Então, assim, quantos processos na sua vida não poderiam ter desse raio desse check-in? Ele seria muito bom dar um tipo de insight, tipo de dados e informações para quem gere processos em larga escala, né, com largo instanciamento de processo e capilaridade, que dá uma outra visão para a sua operação, né? Então, o cara consegue saber em tempo real se o cara fez o check-in no horário programado, aí você pode ver o horário agendado versus o horário que ele foi, aí você pode ver o quanto tempo o cara gastou para fazer a visita, quando ele faz o check-out. Então, tem uma série de dados aqui que vai te trazer essa solução, tá? Bom, aí meu tempo está estourando aqui, queria fazer um fechamento, tá? Um pouco resumindo aqui a história dos processos, aplicando isso ao mindset digital a processos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma lógica de consulta médica, que todo mundo já precisou fazer exame ou ir no médico, né? Costuma ser uma experiência um pouco difícil, em vários sentidos. Então, aqui um exemplo em que o agendamento
no especialista ele é presencial, tá? E o atendimento ele é sem senha, ou seja, é o caos. Tá? Então, a situação aqui, o smiley negativo, já indicando tudo. Né? Aí tem uma solução aqui, mato alto, em que eu vou colocar uma senha meio porca aqui, né, de R$1,99, em que eu fiz no papelão, né, mas minimamente, assim, quem chegar no ambiente vai receber uma senha e aí eu vou girar o conta-giro lá da senha. Manualmente, o recepcionista pode fazer isso. Então, olha, solução mato alto. Uma solução que eu diria nossa olha, agora a gente estruturou um call center, você pode agendar por telefone. Legal. E eu posso fazer esse atendimento com senha eletrônica agora, olha que bacana, né? E aí eu tenho, por exemplo, a inovação ali, até em termos de modelo de negócio. Então, que é o caso do Doutor Consulta, né? Em que eles digitalizaram totalmente o agendamento, né? E o atendimento lá tem um atendimento bastante rápido e eficiente, vamos dizer assim. A gente fala que a digitalização de processos, ela permite o pensamento de novos negócios que podem ser gerados a partir da vantagem competitiva de você ter um processo muito bem estruturado. Né? Então, você percebe que o Doutor Consulta não é uma empresa de saúde, é uma empresa de tecnologia, eles até falam isso. Né? Apesar de eles ofertarem serviços de saúde, a gente tem um componente de tecnologia, de processo muito interessante, que pode ser replicável aí a vários tipos de negócio. Tá bom? Bom, pessoal, eu queria fazer algumas mensagens finais, né? E acho que o primeiro ponto a gente precisa romper com alguns trade-offs da era pré-digital, vamos dizer assim, né? Em que a padronização, ela queria dizer alienação do trabalho, e hoje não mais. A padronização, ela pode conviver com o empoderamento ali da pessoa, né? Controle e inovação, são duas coisas. Então, o check-in, por exemplo, lá da vistoria, ela é uma iniciativa que traz autocontrole, mas você tem um potencial de gerar inovações muito grande. Né? Então, isso convive esses dois trade-offs. Tá? A mensagem 2 aqui, que o Diego, né, que a primeira palestra aí depois do almoço, ele vai falar bastante, é a entrega ágil de processos, né? Em que a gente sempre está buscando ir do as is para o to be, só que a gente nunca pensa no UVA, né? Que é a última versão do fluxo até agora. Já parou para pensar nisso? E aí você fica com aquele to be V1, V2, V3, V16, e na verdade o que isso significa, pessoal? Que o processo ele vai se conformando a partir da implementação das soluções até que ele vira o meu to be. Tá? E pode ser que você fique pelo meio do caminho, mas melhor você ter ficado pelo meio do caminho do que se você ter ficado no as is. Né? Ou melhor do que você ter desenhado o to be e não ter feito nada para implementar o processo. Né? Então, esse é um insight muito importante aqui na entrega ágil. E, para finalizar, a gente precisa navegar entre esses três holofotes aqui, né? Entre melhorias mato alto, nossa e UAU. E eu acho que o UAU ela traz uma boa carteira de identidade. Né? Caramba, escritório de processos digitais, esses caras falam e faz. Né? Ah lá, tem lá uma solução bem legal que eles ajudaram a construir. Ou então soluções de, poxa, o gerente chama, você mapeia o processo, ajuda a resolver ali mais ou menos a vida dele, e aí você vai para um outro processo, em que pelo menos o mato alto ele já resolve. Tá? Então, cada caso é importante a gente navegar entre esses três horizontes, dependendo do apetite, da mudança, né, do patrocínio e do que você é capaz de executar. Tá bom?